Olha, em uma emergência climática como o que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, centenas de cidades ficaram em situação de calamidade pública e isso causa uma série de impactos financeiros que acaba atingindo a população. Além de todos os danos emocionais, os negócios locais também não conseguem funcionar e os trabalhadores ficam incapacitados de trabalhar. Diante disso, Miriam Valadares vai conversar com a advogada a Kalanit, vai explicar quais os direitos, do trabalhador em uma situação de emergência climática e o que essas pessoas podem fazer para buscar indenizações. Miriam, ao vivo com a gente, muito bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Bruno, eu estava conversando anteriormente com a Kalanit e ela explicava, que é em casos de calamidade pública mesmo, o trabalhador tem todo aí um respaldo. Em outros casos, nós vamos perguntar também e nos informar um pouquinho sobre esses direitos. Eu gostaria, então, que você falasse um pouquinho, como que é que a lei trabalhista ela ampara esse trabalhador. Bom dia, Kalanit. Bom dia a todos. Nos casos de calamidade pública, conforme foi decretado formalmente, em 336 municípios no estado do Rio Grande do Sul, a Lei 14.437, originária inclusive da época da pandemia, ela dá um respaldo aos trabalhadores, que estejam afetados por conta das enchentes que tenham ocorrido lá. Então, nesses casos, por exemplo, a empresa ela consegue adiantar férias individuais, dar férias coletivas com mais flexibilidade, fazer um banco de horas com mais facilidade com esses trabalhadores, E ainda tem aquela situação que muitas pessoas se perguntam, É possível que o trabalhador fique sem receber o salário? É possível que ele fique sem respaldo nenhum da empresa? E para que isso não aconteça, essa lei ela cria inclusive o benefício emergencial, que ele é um benefício que o dinheiro sai da União, somente para casos de calamidade pública, lembrando, a empresa ela consegue fazer um acordo com o funcionário reduzindo as horas trabalhadas ou suspendendo o contrato de trabalho e quem vai pagar o salário daquele funcionário, que vai ser pago através do valor, a base de cálculo na realidade vai ser o seguro-desemprego durante esse período de suspensão do contrato ou redução da jornada de trabalho, vai ser a União. A formalidade para que isso aconteça, a empresa ela precisa, de forma online mesmo, protocolar no Ministério do Trabalho e Emprego um acordo realizado com o trabalhador e ele tem que consentir com essa redução de jornada ou suspensão do contrato. Enquanto durar o estado de calamidade pública, ele vai receber, então, o repasse do dinheiro do Ministério do Trabalho como se fosse o valor do seguro-desemprego para ele. Esse valor acaba sendo menor um pouco, Ele acaba sendo menor. A forma de calcular, ela é menor do que o salário dele. Então, você tem que usar os fatores de cálculo do seguro-desemprego. E daí esse funcionário tem que fazer o quê? Por exemplo, tem aqueles que estão ali no caos mesmo, que perderam tudo, e tem aqueles, de repente, que não foram tão afetados, que conseguiram, de certa forma, já estar se levantando. Como que fica nesses casos? Então, o trabalhador, em qualquer caso, ele precisa se respaldar com provas da situação dele. Então, tira foto, grava vídeo da situação que ele está, de fato, vivendo, para ele conseguir comprovar. No caso da empresa, se é uma empresa que vai mandar uma cartinha e perguntar, aí, você está faltando por quê? Ele tem que ter as provas para justificar essas faltas e provar que ele está faltando em razão das enchentes que estão ocorrendo no local, para que ele não corra o risco de ser dispensado por justa causa. Se mesmo assim a empresa, não aceitar a justificativa e dispensar esse funcionário, aí ele vai ter que procurar um advogado especialista, e entrar com uma ação trabalhista para ir atrás dos direitos dele. Esse requerimento ele é feito online? O requerimento que a empresa tem que fazer para receber o benefício, ele é online, O trabalhador, ele vai ter que guardar as provas ali e se respaldar, para que, caso haja necessidade, entre na justiça procurando um advogado. E você explicou que é só em caso de calamidade pública. De repente, se foi num local onde as pessoas foram afetadas por uma enchente, por exemplo, casos isolados, aí não tem como. Em casos isolados, essa lei ela não vai amparar as pessoas, não vai existir esse benefício emergencial, por exemplo,
Porém, nesses casos, né, vai depender de um consenso existente entre o empresário, né, e o empregado para que eles combinem ali, né, talvez façam um acordo individual de adiantamento do 13º, de férias, mas vai depender muito mais do acordo, né, que eles vão conseguir realizar entre eles, porque nem a CLT, que é a norma, né, que rege a nível nacional as relações de emprego, prevê, ela foi muito otimista, né, e não trouxe leis para tratar desses casos. Então, a gente fica dependendo de uma medida provisória ou de uma lei emergencial, municipal. Então, enfim, para casos isolados, vai depender do entendimento do Tribunal Regional e do acordo, né, realizado entre as partes. Ok, muito obrigada por suas informações. Então, informações importantes aí, né? O povo realmente vai ter, de certa forma, um amparo. Bruno, voltamos com você. Tá certo, Miriam. Muito obrigado pelas informações.